Em Atos, no capítulo de número 2, eita gente, coisa linda, viu? A Bíblia é muito maravilhosa. Atos, capítulo 2, versículo de número 41, gente. Olha o que diz aqui, ó. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo, agora sim, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Gente, batizar 3.000 pessoas, e aqui só está contando homens de idade adulta, fora os rapazes, adolescentes, as meninas e as mulheres. A multidão era muito grande. Isso dá um trabalho, irmãos. Mas preste atenção, a igreja na sua essência, na sua raiz, no seu nascimento, no seu nascedouro, ela dava valor ao batismo. Veja, então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, nós não podemos nos afastar dessa origem, nos afastar disso. E olha, quem estava sendo batizado aqui, a maioria era judeu. Eles conheciam a cultura judaica, conheciam o Tevilá e agora estavam sendo batizados com batismo de arrependimento. Ok? Gente, olha só que a igreja tem nos seus primeiros passos o marco do batismo. Então nós não podemos perder. A gente tem que zelar pelo batismo, valorizar o batismo, falar sobre ele, conversar sobre ele. Inclusive, eu sempre falo com o meu pessoal aqui, batizou, pega o certificado de batismo, faz um quadro bonito. O certificado pode ser simples, mas você põe um quadro bonito, imponente, e coloca no quarto, coloca num local, num corredor, coloca no seu escritório. Se colocar num local bem visível, entre os quadros, ou entre os certificados que você mais valoriza. Sabe por quê? Porque de vez em quando você olha para aqueles certificados e você entende que você passou pelo período, pelo processo de estudo até chegar ali. Mas dentre todos esses, o mais importante ainda deve ser o batismo, viu? Sabe por quê? Porque o batismo é um selo com Todo-Poderoso. O certificado da sua faculdade, o certificado do curso, o título de cidadão honorário de uma cidade não tem validade lá no céu. O batismo, sim. Quando chegar no céu, o que está pendurado na sua parede só tem validade para a terra. O batismo tem. Ele foi batizado, honrou. Então, nós precisamos dar o devido valor a isso. Escuta coisa linda. Eu estava na Bahia com um pastor. Rodamos a Bahia pregando sobre aliança. E a gente rodava a Bahia indo de ponto em ponto onde já estava. Eu estava assim, tipo, Jesus botou os discípulos de dois em dois e depois ele ia para lá. Que estratégia de Jesus. Eu vou fazer uma live depois só sobre as estratégias de Jesus, irmão. Lindo, lindo, lindo. Pronto. O que acontece? Já tínhamos a agenda e ele ia me guiando para o local que ele conhecia. Aí eu ministrava no local, no outro dia para o outro. E assim a gente ficou umas 2 semanas rodando o estado da Bahia. Em uma das nossas viagens, ele do nada começou a falar comigo. Esse pastor começou a falar comigo. Pastor, uma mulher converteu lá na igreja e ela ficou insistindo para que eu a batizasse. Não sabia por que ele começou aquele assunto, mas é porque Deus sabia que você estaria nessa live hoje. Estaria aqui nessa conferência hoje. Deus sabia disso. Aí eu fiquei ouvindo ele e ele dizendo, ela insistiu, viu, pastor? Ela falou, pastor, me batiza, por favor, me batiza, por favor. E ele disse para ela, querida, o batismo está marcado para a data X. Nós vamos realizar o batismo de diversas pessoas daqui a 2 meses. Mas ela insistia. Ela falou, não, pastor, me batiza logo, me batiza logo. Ele falou, mas você precisa treinar algumas coisas. E ela, não, eu treino agora. Quem que vai me treinar? E ela insistindo, insistindo, por fim, o pastor teve que se render e batizou ela. Mas depois de batizar, ela se sentiu aliviada. Olha, gente, que coisa séria. Aliviada. E deu nele uma interrogação. E ele perguntou, por
que você quis tanto ser batizada e com tanta pressa? E ela falou, pastor, eu era feiticeira. E ela começou a explicar para ele. Eu não era uma mãe de santo, eu era feiticeira. Na magia negra, mãe de santo é zeladora do terreiro. Eu era uma feiticeira. Só que existe uma hierarquia na feitiçaria. Olha a fala dela para ele. Existe uma hierarquia na feitiçaria. Hierarquicamente, eu estava sujeita a uma feiticeira lá de Salvador. Pronto. Quando ela soube que eu confessei Jesus e que estava na igreja, ela me ligou ameaçando, falando, olha, eu tenho sangue seu, eu tenho cabelo seu aqui, eu tenho coisas suas e eu posso lhe prejudicar. Então, negue isso e volte à sua função. E ela falou, não vou fazer. Ela falou, eu estou indo para ir para conversar pessoalmente. E ela queria, antes daquela conversa, ser batizada. E ela insistiu. E o pastor perguntou de novo, mas sim, e aí? Por que você queria ser batizada? Ela falou, pastor, porque existe uma regra na feitiçaria. Quem cumpre a feitiçaria, de fato, tem que obedecer essa regra. A regra é a seguinte, não podemos fazer nenhum tipo de feitiçaria para a pessoa que é batizada nas águas. É regra, pastor. Portanto, tudo que ela tem na mão perdeu efeito contra mim. Ela não pode fazer mais nada. Se alguém fizer algum trabalho de feitiçaria para uma pessoa batizada porque não sabia, quando sabe ele tem que desfazer regra, porque a pessoa batizada está protegida pelo Senhor. Diga para mim se o batismo não é... Até os feiticeiros sabem que o batismo é uma aliança que protege. Por isso é que eu digo ao meu pessoal, gente, o batismo protege a gente de coisas que a gente nem sabe. Tem gente fazendo trabalho, arreando despacho, fazendo coisa no cemitério e tudo. Você está batizado, meu santo. Você está batizado. Honrou essa aliança aqui, você está protegido. Acabou a conversa. O império das trevas reconhece que uma pessoa batizada está protegida. E às vezes a gente despreza essa proteção. Meu Deus do céu, a gente tem que valorizar essa aliança demais, viu? Agora você vai entender na Bíblia, na palavra de Deus, o batismo como aliança. Se você não compreendeu até agora, vamos a Romanos capítulo de número 6. O apóstolo Paulo foi muito feliz na colocação, explicando à igreja de Roma que tinha dificuldade de entender a cultura judaica e o nascedouro da igreja. E ele colocou assim, capítulo 6 de Romanos, versículo 3, 4 e 5. Meu Deus do céu, olha bem. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, olha só, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Gente, que texto incrível esse de Romanos, capítulo de número 6, verso de número 3 a 5. Algumas coisas. Batizados em Cristo. Olha bem. Ele começa aqui. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus. Não é outro batismo, é o batismo em Cristo. Ou seja, eu me uno a Cristo através do meu batismo. É um selo. Vou te provar que é aliança. Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Espera aí, como isso? Ele tenta melhorar. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Espera aí, gente. Jesus morreu há quase 2 milênios de anos. E eu sou batizado agora aqui. Mas como isso? Esse tempo de quase 2 milênios
É um tempo que se une quando eu desço as águas do batismo. Jesus morreu lá. Quando eu sou batizado, eu estou concordando com aquela morte, eu me uno a ele na morte, eu me ligo a ele, eu me vinculo a ele, eu estou aliançado com ele, eu aceito o sacrifício, eu selo o sacrifício, eu sou um com ele na parada. Olha que coisa forte. Vou repetir aqui. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então, quando eu desço as águas, eu estou concordando com a morte do meu Salvador, com o sacrifício, com o plano de Jesus. Inclusive o plano, deixa eu te dar uma colherinha aqui, uma amostra grátis. Se Jesus ouvisse o conselho de Pedro, credo, meu Deus, misericórdia. Porque Pedro, um dia Jesus estava falando assim, vão bater em mim, vão cuspir, vão me matar. Pedro pediu licença e falou, mestre, não vão fazer isso. Tenha dó de si mesmo. Não farão isso contigo. Não faça isso e eu estou aqui. Se Jesus ouvisse o conselho de Pedro, nós todos estaremos condenados. Ele nem deu ideia para aquilo. Ele tinha uma missão a cumprir e ele precisava morrer para vencer o último inimigo, que era a morte. Então, quando eu batizo, eu estou falando, eu estou contigo, Jesus, para encarar a morte e viver novamente para a glória de Deus. Ah, isso é muito lindo, gente, isso é muito lindo. Veja, fomos sepultados com ele pelo batismo. Terceira coisa, se fomos unidos com ele na morte pelo batismo, puxa vida, então nós também seremos unidos a ele na semelhança da ressurreição. É muito lindo, gente, porque Paulo está deixando claro, ele não deixou ponta solta. Quando você batiza, você se une a ele na morte. Mas do jeito que Deus ressuscitou a Cristo, também fará conosco. Selou, está feito o negócio. Eu não preciso temer a morte. Eu me uno àquele que ressuscitou lá atrás. Eu entro num túnel do tempo, numa aliança, vou lá atrás, ele ressuscitou e ele me lança aqui para que eu tenha uma nova vida. Isso é maravilhoso. Por fim, olha o que diz o versículo de número 4 aqui no finalzinho. Jesus, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Isso nos dá a ideia de que o batismo faz com que eu mortifique as obras da carne para ressuscitar para uma nova vida. Inclusive, muitos defendem a ideia de que o batismo tem a ideia de morte e ressurreição. Quando a pessoa está descendo as águas, ela está morrendo para o mundo, sendo sepultada. Ela se uniu a Cristo. Pronto. E quando ela levanta, ela está ressuscitando para uma nova vida. Isso é lindo. Então tem até um simbolismo do batismo que é maravilhoso, maravilhoso. Aqui, nesse texto, Romanos, capítulo de número 6, verso 3 a 5, ele prova que o batismo é uma aliança quando você se une a Cristo através dele. Quem já foi batizado, tira a foto do seu certificado e mostra para todo mundo que você se uniu a Cristo. Pastor, eu cometi falhas. Todos nós, querido. Isso não nos torna infalíveis, mas eu dei prazer a Deus e tenho que todo dia lembrar que eu fui batizado para não dar lugar à carne. Todos nós seremos batizados. Até quem não quer ser batizado será batizado. Eu vou te explicar. Vamos lá. Tira o rótulo para mim dessa garrafa aqui, por favor. Só para poder não aparecer aqui, que eu vou fazer um negócio aqui daqui a pouco. Tirei. Vamos aqui. Vamos lá. Só para poder não ter problema com... Vamos lá. Bom, em Atos, no capítulo de número 8, versículo 12, você verá Filipe pregando o evangelho, confrontando um certo Simão mágico, fazendo com que ele entenda o evangelho e batizando o pessoal de Samaria. Ele realizou batismos. Mas no capítulo 8 mesmo, no versículo de número 36 até o 38, você verá Filipe, que mora no extremo sul de Israel, pelo menos morava no extremo sul de Israel em Cesareia de Filipe. O Espírito Santo disse para ele, desce a Jerusalém, do caminho entre Jerusalém e Azoto. E Gaza. Vamos lá. Aqui Cesareia de Filipe, lá embaixo Jerusalém e Gaza. Ele tinha que descer e vir para esse caminho.
Ele atravessou a nação para poder obedecer ao Espírito Santo. E às vezes a gente recebe comando tão fácil e fica assim, será que foi Deus? Meu Deus, se Deus falar para você fazer um voto, um jejum, uma entrega, um sacrifício, faz, meu santo. Chegando lá, ele ficou parado esperando o próximo comando, porque ele obedeceu aquele. E aí veio o comando, segue aquele carro. Ele correu junto com uma carruagem, ele foi correndo do lado da carruagem. Viu que o homem, o etíope que ali estava, lia uns rolos. Pergunta, compreendes o que lê? De cima ele disse, não tem quem me explique. E aí ele começa a compartilhar, mandou parar o carro, subiram, e o Felipe foi compartilhando com ele ali o que estava escrito. Esse homem tinha uma consciência tão linda, ele conhecia o negócio, ele já estava indo para as festas bíblicas, ele estava em Jerusalém, sendo um etíope, ele estava ali em Jerusalém, olha só, de repente ele fala com o Filipe, ali tem água, o que impede que eu seja batizado? Palavras de Filipe, nada. É lícito ser batizado, se você crer. Ele mandou parar o carro, desceram, Filipe o batizou. Lembra que o batismo é um ato que tem que ser feito por uma autoridade. Filipe o batizou e quando ele tirou da água, Filipe foi arrebatado e foi pregando até lá. Mas o interessante que eu quero destacar aqui é que o eunuco, sendo um etíope, ele tinha pleno conhecimento da importância do batismo. Ele queria chegar na terra dele com a aliança fechada no batismo. Ele queria chegar lá já selado na aliança, fechado na aliança. Isso é muito legal. Eu poderia citar o texto também de Atos, capítulo de número 16, de Paulo e Silas na prisão. E Paulo e Silas preso, cantavam por volta de meia-noite, tudo tremeu. Eu acho interessante que Paulo e Silas estavam com as mãos presas nos grilhões, nas correntes, os pés presos no tronco, eles não tinham como se mover. Mas os vergões atrapalhavam muito eles dormirem. Os vergões não permitiam que eles descansassem. Não era nem a posição, mas, sabe, as feridas que arrancaram a pele, cortaram ali as costas deles. Bom, ao invés de murmurar, reclamar, dizer, poxa vida, não fizemos nada de errado, eles resolveram louvar o Senhor. Isso aqui fala, querido, em algum sofrimento seu, você tem que botar uma canção e louvar o Senhor. Aí o chão treme, a porta abre, o milagre acontece. O problema é que às vezes as pessoas, quando estão diante do sofrimento, não louvam, reclamam. Reclamação não resolve o problema. Louve ao Senhor. Eles cantaram um hino, a cadeia tremeu, a porta abriu, o carcereiro falou, morri, ué. Fugiu todo mundo, vamos matar de uma vez. Não te faças nenhum mal. Eles saíram ali, ninguém estava preso. O carcereiro levou Paulo e Silas na casa deles, acordou a família, fez curativo nas costas dos dois, e a Bíblia diz que ali mesmo Paulo e Silas batizou aquela família. Então é um selo importante. Agora, lá em Apocalipse, vou evitar de ler o texto aqui porque senão vai estourar o nosso horário, eu prometi que seria até às 11h10 ou 22h10. Vamos lá. Lá em Apocalipse, todos serão batizados. Gente, ninguém vai fugir do batismo, você escolhe. Sabe o que Jesus disse? O João Batista disse, ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira, colocará o celeiro colocará o trigo no celeiro e a palha no fogo que inextinguível, que nunca se apaga. Peraí, esse batismo não é um batismo com fogo, existe um batismo com fogo do Espírito Santo. Mas aqui ele está falando de salvação e condenação. Olha bem, colocará o trigo no celeiro, salvo. Pegará a palha e queimará num fogo que nunca se apaga. Condenação. Mas vamos lá. A Bíblia diz que quando a besta e o falso profeta serão lançados no inferno. Perdão, no lago de fogo e enxofre. Olha bem. Mas, depois de tudo, ele vai pegar Satanás no inferno, vamos botar que isso aqui seja o inferno. O inferno é uma cadeia, uma prisão.
A pessoa foi presa, ela está na prisão. Ela vai passar por um julgamento e depois vai para o presídio. Vamos entender isso. O inferno não é a pior condenação. Pior ainda está por vir, que é o lago de fogo e enxofre. Olha bem. Então, Satanás e o inferno serão lançados, atenção, dentro do lago de fogo e enxofre. Quem não for batizado nas águas, selando uma aliança com Deus, no final de tudo será batizado no lago de fogo e enxofre. Com isso eu termino. Faça uma aliança com Deus e que Deus te abençoe poderosamente.